que não vai rolar um beijo, só não voaremos de desejo, perambulando por toda a cidade. Bom, gente, nossa primeira matéria hoje no Perambulando, presta muita atenção. Eu acho que você deve ter a mesma preocupação que eu tenho hoje. Hoje o mundo está muito doido, as coisas estão muito difíceis de se definir. Nós vamos falar de ética. E eu convidei a socióloga, mestrada em Sociologia pela Unicamp, formada também pela Unicamp, hoje já terminando o curso de Direito também na Unimep, a Luciana Vieira, que vai dar umas dicas para a gente, vai tentar nos explicar o que é ética. Falar um pouquinho sobre ética, né? Se a gente fosse definir ética, a gente falaria que ética é o conjunto de valores e princípios que uma sociedade tem. Então, normalmente, a gente estranha a ética de uma sociedade para outra porque ela tem data, ela tem um período histórico de validade, né? Ela está ligada aos valores culturais. Por isso, essa tamanha diferença de uma época para outra. A ética, ela varia na nossa sociedade de acordo com aquilo que a gente acredita, né? E o grande problema, talvez, a gente não sabe se é problema ou se talvez seja solução, é que na nossa sociedade os valores hoje em dia não estão tão claros como eram antigamente, né? Antigamente, a gente tinha uma visão maniqueísta. O que é maniqueísta? O mundo era dividido entre bem e mal. A gente tinha clareza de quem eram os amigos, quem eram os inimigos, e onde a gente se posicionava, né? Direita e esquerda eram claras e hoje a gente não tem mais essas certezas. Elas foram diluídas por conta da modernização, por conta da globalização, que de certa forma ela tirou a tradição, né? O que é a tradição? A tradição é aquilo que se repete e que nos dá segurança. Hoje a gente não tem certeza das coisas, a gente constrói o futuro. E por construir, a ética é construída diariamente. E é isso que a gente vê as diferentes posições. A gente às vezes vê um discurso ético, as pessoas querem, acreditam, desejam. No entanto, elas não conseguem colocar em prática em pequenos atos. Por exemplo, elas cometem o que a gente chama de pequenos delitos, né? Que são quando você estaciona na vaga que não lhe é permitida. Por quê? Porque você está com pressa. Porque você é mãe, você está com seu filho no carro, então você tem que deixar ele na escola. Tem sempre uma desculpa, furando fila. Esse jeitinho brasileiro, será nós brasileiros somos mais propícios a não ter ética? Na verdade, não é uma questão do brasileiro. O brasileiro leva essa fama porque, na verdade, a nossa punição social, a nossa sanção social é mais frágil, né, por não termos, estamos construindo, né, ainda o nosso padrão cultural, ele vem de várias culturas e a gente constrói, e principalmente pelas instituições jurídicas estarem fragilizadas. Em que sentido essa fragilidade? Não é que elas não existam, elas existem, só que elas demoram a funcionar, os caminhos são longos e tortuosos, então as pessoas desistem de usar o braço da justiça. Então o que acontece? Tem lei, mas você vê impunidade se perpetuando. Então, por que eu não vou parar numa vaga de deficiente se ninguém vai fiscalizar, se eu não vou ser multado? Ou o máximo que alguém vai olhar para mim com cara feia, eu já fico bravo também, né? Então, não tem esse problema, né? Então, acho que a gente tem que pensar, refletir na questão da sociedade brasileira? Que a ética está sendo construída. Ao ser construída, ela é construída na escola, ela é construída na família, ela é construída em todas as esferas sociais. Então, a gente precisa pensar que escola que a gente quer, que país que a gente quer, no sentido de preparar as futuras gerações, para deixar claro o que é certo e o que é errado. Em que sentido? Na questão do caráter, né? Porque o certo e o errado realmente tem uma variação muito grande. Mas tem certas coisas que nós todos temos noção. Quando a mãe fala, olha, devolve esse lápis é do seu coleguinha, ele não te pertence. Você está dando noções de valores para aquela criança que ela vai reproduzir isso ao longo da sociedade, como ela quer ser vista, né? Então, a sociedade brasileira ela tem que trabalhar essas questões para que ela tenha um futuro mais interessante, que já está acontecendo. Por exemplo, na área do direito, a gente tem o Tribunal Especial Civil, né? Que a gente chama de pequenas causas. Então as pessoas estão tendo voz, né? Ela vai lá, alguém bateu no carro, ela vai cobrar franquia, alguém colocou o nome indevidamente no SPC e no Serasa, ela tem com quem reclamar, demora. Demora, mas perto da demora do judiciário não é tanto. Um mês você tem uma audiência de conciliação e depois, no máximo, mais 6 meses, você tem uma sentença. Para um judiciário, isso é interessante. E você chamar a pessoa para a justiça para negociar ou nas mesas de conciliação, como tem saído programas, conciliador, que a justiça já faz isso faz tempo, você cria uma nova sociedade, porque você mostra para as pessoas que os seus atos têm consequência. A grande questão é que a sociedade saiba que
os atos têm consequências. Isso muda os valores das pessoas. A preocupação com a ética, né? Não existe sociedade sem regras, não é isso? Não existe sociedade sem regras, né? Na verdade, toda democracia pressupõe uma hierarquia, ou seja, tem que haver regras claras, né, para que as pessoas se comportem, se conduzam, senão a sociedade não caminha, não existe produção industrial, não existe venda, não existe compra, não existe satisfação dos desejos, né? Então precisa ter um controle, um certo equilíbrio. É que o que tem mudado nessa sociedade atual é que as regras hoje podem ser discutidas, né? O tempo todo eu posso questionar as regras via mídia social, via Facebook, Orkut, e-mails, SMS, Twitter, eu posso me manifestar. Hoje isso ficou mais fácil. E o jovem tem usado esse canal. A grande questão é que o jovem tem que entender que o papel dele realmente é questionar, a sociedade tem que entender que é importante esse questionamento e que se o jovem está interessado pela sociedade, ele está se mobilizando, ele está pensando, ele não pode estar alienado a essa sociedade, simplesmente pensando só no consumo, só naquilo que lhe interessa particularmente. Ele tem que estar interessado por coisas maiores, né? Mas é interessante a gente usar os espaços sociais da sociedade civil para se manifestar, para negociar. Bom, eu conversei com a socióloga Luciana Vieira, muito obrigado, foi muito legal, muito construtivo esse bate-papo com você. Já convido aqui, vamos fechar esse ano com esse papo de ética, mas ano que vem eu vou te convidar para participar mais do Perambulando. Foi um prazer conhecê-lo e muito obrigado. Muito obrigado, Cal, pela oportunidade da entrevista e com certeza, se você me chamar de novo, eu participo sim do teu programa. Muito obrigada por tudo. Tá certo, gente, não esqueça, pratique ética.